Falar novamente sobre ligações químicas, né? E importante vocês saberem sobre os íons e os cátions, tá? Quem assistiu a aula na TV, ok, né? Vai estar explicando sobre esse assunto e vai facilitar o entendimento de vocês. Quem também já assistiu a minha aula que eu postei no YouTube é sobre os íons e os cátions. Também postei na plataforma, se vocês procurarem aí nas outras datas, tá? As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto, né? A gente sabe o quê? Que os elementos químicos são basicamente átomos, né? E que esses átomos, esses elementos, se, se ligam, né? É, entram em interação para formar as substâncias, né? As moléculas. Existem três tipos de ligação: a covalente, a metálica e a iônica. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente, né? A gente sabe que né, os átomos podem tanto perder como ganhar elétrons, né? Se ele ganhar elétrons, ele vai ter uma carga mais negativa, por conta que o quê? Por conta que o elétron é negativo, tá? E se ele perder elétrons, ele vai para uma carga positiva. E esses átomos eles estão sempre buscando a neutralidade, ou seja, alcançar, né, a carga neutra, né? E para isso, muitas vezes eles se ligam, né, trocam elétrons com outros elementos, como é que eu posso dizer, compartilham elétrons com outros elementos até atingir essa estabilidade, né? E assim que ocorrem essas ligações para formar as substâncias, as moléculas. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter em sua camada de valência 8 elétrons, né? Quem assistiu a minha aula também, eu expliquei lá direitinho, né? A gente já viu a estrutura toda do átomo e que ele tem várias camadas, né? Onde os elétrons ficam circulando nessas camadas, né? E eu expliquei também na aula a importância de assistirem. E a camada de valência é a última camada, né, de elétrons que tem. E tem dizendo que para um átomo estar neutro, né, estar estável, ele precisa ter 8 elétrons nessa última camada, que é a chamada camada de valência, tá? Observação: fique atento ao fato de que o átomo ganha elétrons vai se tornar um íon, né, com sinal negativo, e que o átomo que perde elétrons fica com sinal positivo, tá? Os íons, gente, nada mais são do que átomos que não estão com a carga elétrica estável, ou seja, ele pode estar com mais negativamente como mais positivamente, tá? E esses elementos vão se chamar de íons quando eles não estão nessa estabilidade, né? E esses íons podem ser chamados de cátions ou de ânions, tá? Ligações iônicas. Eita, aqui travou. Ligações iônicas. Vamos lá para a primeira ligação. Também conhecidas como ligações eletrovalentes ou heteropolares, acontece entre metais e elementos muito eletronegativos, né? A metais e hidrogênio, ou seja, com muita carga elétrica negativa, com muitos elétrons no caso. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions, né? Vocês lembram que eu falei? Os íons são o quê? Os íons são átomos que não estão com carga estável, tá? Eles estão ou com mais elétrons ou com menos elétrons. Se eles estiverem com mais elétrons, eles vão se tornar íons negativos, que são os chamados ânions, tá? Se ele estiver com menos elétrons, eles se tornam os íons positivos, que são chamados cátions. Isso eu expliquei em uma das minhas aulas, tá? Não lembro qual, mas eu já falei sobre isso. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, né? Por conta que o quê, gente? Por conta que eles já têm muitos elétrons. E eles têm que buscar a estabilidade, ou seja, para ele alcançar a estabilidade, ele tem que perder toda essa carga negativa, né? E por isso que ele vai perder elétrons. E vai se transformar em cátions, né? Que são íons positivos. E os ametais e o hidrogênio ganham elétrons, né? Tornando-se ânions, íons negativos, né? Ok.
Os compostos iônicos são duros e quebradiços, possuem alto ponto de ebulição e conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido ou diluídos em água. Aí vamos para a próxima ligação, que é a ligação covalente. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons, em virtude da baixa diferença de eletronegatividade entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos para ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples como o cloro, né, o hidrogênio e o oxigênio, e também nas cadeias carbônicas. A diferença de eletronegatividade entre os ligantes determina se a ligação é polar ou apolar. No caso, gente, aqui eles não vão doar elétrons ou receber elétrons, né? Por exemplo, um elétron de um elemento vai ser utilizado tanto por esse elemento como pelo outro para estabilizar suas camadas de ambos, tá? Ou seja, ele não vai perder e nem vai ganhar, eles vão compartilhar o mesmo elétron. E isso caracteriza a ligação covalente. Vamos para as ligações metálicas. Esse tipo de ligação acontece entre metais que englobam os elementos da família 1A, né, metais alcalinos, 2A, metais alcalinoterrosos e os metais de transição, né, formando o que chamamos de ligações metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato de os materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Além disso, as ligações metálicas possuem alto ponto de fusão e ebulição, ductilidade, maleabilidade e brilho, tá? No caso, como está dizendo aí, que a principal característica, né, é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato de, por exemplo, você pegar uma barra de ferro e botar uma ponta dela no fogo, você vai sentir, né, com o passar do tempo, você vai sentir a barra esquentar, por conta dessa movimentação dos elétrons, né, que ele está falando aí que são bons condutores de térmicos, né, e também condutores elétricos. No caso, a gente sabe que não pode encostar uma barra de ferro num fio escapado, você vai levar choque rapidamente, né. Aqui está o link do site onde eu tirei o assunto, fiz um pequeno resumo. Vocês podem estar acessando lá, lendo tudo, tá? E aqui está a atividade de vocês de hoje. Obrigado. Aqui é Iônicas, tá, gente? Eu faço pelo celular, então dá